Um dia eu imaginei um jornal com a matéria: o mundo hoje está livre de toda fome e miséria, que as guerras têm causado, deixando o homem curado dessa doença tão séria. Inicio com os versos de Braulio Bessa para dar boas-vindas e convidar os alunos do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. E, ao mesmo tempo, inserir algo que fará parte do nosso estudo, que é a notícia como registro do cotidiano. Bons estudos! No início do ano letivo, estudamos este gênero textual, analisando a notícia de uma ararinha azul que foi filmada por moradores na Bahia. E vimos algumas características entre notícias divulgadas em diferentes suportes. Hoje conheceremos um pouco mais o gênero notícia, para que você possa compreender que se trata de um texto informativo sobre algum fato e acontecimento recente. E ao final, como atividade, você vai elaborar uma notícia oral para simular a apresentação em um telejornal. Hoje você vai assistir às notícias referente ao novo ministro da Educação, que serão colocadas logo após a apresentação dos slides. Para poder entrar em contato com notícias sobre o mesmo assunto e veiculadas no mesmo tipo de suporte. E assim perceber que, apesar de o assunto ser o mesmo, a maneira como ele é abordado pelo jornal é diferente. Porque, além de outros aspectos, envolve os interesses e propósitos comuns a cada veículo de comunicação e ao que eles desejam despertar no telespectador. Principais características da notícia. É um gênero textual jornalístico que consiste no relato de um fato real, atual e relevante para o público. Os assuntos, a linguagem e os recursos são definidos de acordo com as características do veículo de comunicação e as expectativas de seu público. São veiculadas em TV, rádio e pelos jornais impressos ou digitais, que levam ao público as informações mais recentes sobre o que está acontecendo no mundo. Precisam ter credibilidade, isto é, gerar confiança no público a respeito do que está sendo noticiado. Quando falamos em credibilidade, envolve a inclusão de falas de especialistas ou de pessoas que acompanharam o acontecimento. Para torná-la mais completa, são usados frequentemente recursos auxiliares, como fotografias, vídeos, infográficos, mapas, etc. E a notícia falada, como podemos descrever? Ela deve apresentar todos os dados necessários à compreensão do evento. Conta com certo planejamento porque é uma situação de fala pública. É preciso criar um roteiro com a sequência das informações a serem apresentadas. O ouvinte espera acompanhar uma informação organizada e clara. Veja que a notícia falada ela precisa ter esse planejamento, essa organização. Você pode até ter percebido em algum telejornal, quando o repórter vai dar uma notícia ao vivo, recorrer a uma leitura, recorre a um suporte, a um celular, para complementar uma informação. Mas esse recurso ele não é utilizado, principalmente quando a notícia ela é gravada. Então tem todo um planejamento, tem toda uma organização, mas você não percebe essa leitura. Então mesmo que ele faça, mas isso não fica visível ao telespectador. A notícia ela não pode ser longa. Deve incluir elementos básicos que costumam aparecer no lead da notícia escrita. E aí você pode estar se perguntando, e o que é lead? É o que nós veremos mais adiante. Tá bem, pessoal? Acompanhe as explicações sobre as partes que formam a notícia. Observe em detalhes o título principal, o
título ele precisa instigar, ele precisa provocar, chamar a atenção do leitor. Logo abaixo nós temos a linha fina, que é um título auxiliar, aparece logo depois do título principal e completa seu sentido. Em seguida, temos a lide, que é um parágrafo inicial, traz as informações básicas sobre o conteúdo da notícia. E responde às perguntas: o que, quando, onde, como, quem. Então, o parágrafo inicial, primeiro, segundo parágrafo, ele vai trazendo essas informações, vai trazendo essas respostas. Em seguida, nós temos o desenvolvimento da notícia, ou seja, o corpo da notícia. Observe também nesse recorte que nós temos imagens, que acrescenta, que complementa essa informação. Certo, pessoal? Como se estrutura a notícia? A estrutura da notícia é conhecida como pirâmide invertida. Ela parte da informação mais importante e segue em ordem decrescente. Observe aqui que nós temos a líder, eu falei no slide anterior, que é o parágrafo inicial ou introdutório, traz as informações básicas sobre o conteúdo da notícia. O que aconteceu, quem participou do acontecimento, quando aconteceu, onde aconteceu. As perguntas como e porquê também podem ser respondidas nessa parte. Em seguida, nós temos a continuação do texto. Desenvolve as informações do parágrafo introdutório, incluindo falas de especialistas ou de pessoas que acompanharam o acontecimento. E assim, a notícia segue nessa ordem decrescente até finalizar. Ok, pessoal? Chegou a hora de colocar em prática o que vimos na teoria. Leia com atenção as orientações e retorne aos slides quantas vezes for preciso. Neste momento, você vai planejar a notícia fazendo as anotações. Preste atenção nas orientações e elabore com bastante cuidado. Temos aqui as orientações para a apresentação da notícia. Mas lembre-se, essa entrevista ou essa conversa deve ser com alguém da sua residência, pois sabemos que neste momento devemos ficar em casa. Então, essa entrevista, essa conversa você deverá fazer antes da apresentação, você deverá fazer no momento da elaboração da notícia, ok? As referências do material utilizado para a aula. E, por fim, os versos de Braulio Bessa, que foram declamados no início da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.